Recentemente, a discussão sobre a existência de vida fora da Terra, especialmente vida inteligente, tem aumentado muito. Isso se deve ao fato do aumento de relatos de membros do governo dos Estados Unidos e até instituições como a NASA, que têm divulgado mais dados sobre esse assunto. Então, nesse vídeo, eu quero aprofundar esse tema e trazer aqui as evidências científicas que temos para as supostas civilizações extraterrestres e a probabilidade disso ocorrer. Se interessou? Então fique por aqui. Eu sou o biólogo Gustavo Lustosa e você está no Biologia Política, canal de divulgação científica, mas também de análise política. Então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Agora você já fez isso, então vem comigo. Olá, Homo sapiens, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E bem, faz tempo que eu não posto aqui no canal, né? Porque eu estava doente, mas aqui voltando com força total. Quis aproveitar o hype. Inclusive eu já fiz um texto lá no Facebook, lá no Instagram, sobre esses relatos, esses debates que estão tendo lá nos Estados Unidos. Vocês podem ir lá ler. Não esqueça de seguir e de curtir a página. Mas, como muita gente comentou, né, existe uma grande probabilidade de tudo isso ser uma cortina de fumaça, ou ter outras explicações mais, digamos, simples, né? Eu, por exemplo, tenho uma teoria que pode estar havendo uma guerra tecnológica, né, entre os Estados Unidos e China, especialmente espionagem com drones ou coisa assim. Então, muitos dessas visões, né, dessas experiências, supostos OVNIs, ou WAPs, né, agora são chamados, sejam drones espiões, por exemplo, outras tecnologias que serão produzidas, e por isso que existe até esse processo de engenharia reversa, tá, que um dos militares lá comentou. Mas, independentemente disso, né, vamos focar aqui no que a gente tem de evidência científica no geral, tá, não só nesses casos locais ou circunstanciais, ok? Então, nesse vídeo eu vou discutir desde as evidências que temos para a vida no universo até, né, a possibilidade ou não de estarmos sozinhos como civilização, ok? E veja, né, eu falei de vida inteligente. Eu sei que muita gente não gosta desse termo e tem razão disso, porque, primeiramente, inteligência já é algo discutível, né? O que é inteligência? O que é ser inteligente? Tá? Segundo, né, que uma espécie pode ser inteligente e não necessariamente criar civilizações, e pode também existir vida sem ser inteligente lá fora, né? Mas por que eu usei esse termo? Primeiro, que é mais simples, né? Na internet a gente precisa ser muito mais direto. Então aqui, quando eu falo vida inteligente ou espécie inteligente, eu me refiro ao que normalmente se entende como inteligência, que é a capacidade de raciocínio, de estratégia, de modificação do ambiente ao seu redor, etc. E civilização seria uma estrutura social complexa, com tecnologia semelhante à nossa ou até mais avançada, tá? Eu vou discutir melhor esses dados, se é que tem que ser assim ou não, mas basicamente é esse panorama que eu vou seguir, tá? E meu foco é a vida inteligente, por quê? Porque, vamos ser sinceros, a grande maioria das pessoas só se preocupa se há uma vida inteligente lá fora, se há civilizações avançadas lá fora. Porque se for descoberto, for comprovado amanhã a vida microbiana, isso tem um impacto gigantesco na ciência, isso vai ser uma descoberta fantástica. Mas, para o público geral, isso não é relevante. Essa descoberta isoladamente, tá? Agora, se for comprovado, olha, existe uns carinha baixinho, verde, conversando com a gente, aí, meu amigo, aí muda tudo. Aí isso vai ter um impacto na filosofia, na religião e até na política, algo que eu vou falar um pouquinho no final, tá? Então, por isso, meu foco aqui será sobre vida avançada com a alta tecnologia, ok? Mas sim, né, eu preciso aqui discutir o que é sobre o surgimento da vida em si, né? Que não é só vida, não é só, entre aspas, inteligente, tá? A gente pode discutir, então, como é fácil, qual a probabilidade de existir vida em outros planetas ou até mesmo em satélites, né, fora da Terra. E, é claro, não existe consenso sobre isso, não existe uma certeza sobre isso. Até porque nós ainda não temos certeza, não temos um modelo que explique perfeitamente como surgiu a vida na Terra. Entretanto, existem muitas evidências de que o surgimento da vida é muito mais simples do que nós imaginávamos, ou ela é muito mais provável, ocorre com muita mais frequência no universo do que a gente poderia imaginar. Por quê? Primeiro que a gente já sabe que a vida da Terra surgiu provavelmente em menos de 1 bilhão de anos de existência do planeta. E a Terra era um inferno, né? Calor, pouca água, tempestade, então não era um ambiente assim agradável, digamos assim. Segundo, nós temos evidências, talvez indícios ali,
de vida em Marte, que já existiu vida em Marte. E também a gente já encontrou outros planetas parecidos com a Terra, encontramos até água em talvez alguns satélites, como as luas de Júpiter. Então, assim, as condições básicas prováveis para existir vida talvez não sejam lá tão incomuns no universo. Talvez existam milhares, milhões, talvez bilhões de planetas ou satélites, asteroides, seja lá o que for, com condições para a vida surgir. E tem alguns dados mais sólidos. Nós também sabemos que quase todas as estrelas no universo observável têm planetas em sua órbita, tá? E surgem 2 estrelas pelo menos por ano. Assim nós temos trilhões, provavelmente, de estrelas no universo observável. E assim temos provavelmente de milhões a bilhões de planetas até satélites, tá? Similares à Terra. Inclusive a gente já identificou mais de 4.000 planetas. Então, assim, por uma questão de probabilidade, é para ter vida microbiana fora da Terra. Assim, é bastante alta. Isso que eu estou falando, né, de vida semelhante à que a gente conhece na Terra, né? É, sim, totalmente discutível se a vida não pode ser totalmente diferente. Se, sei lá, ao invés de ser formado por carbono, ser formado por outro elemento, não precisar da água, etc, né? Porém, é sempre bom lembrar que isso é totalmente especulativo. Não temos nenhuma evidência que possa existir vida ou que exista vida de uma forma totalmente diferente da nossa, tá? Isso porque existem vantagens reais da gente ser da maneira que a gente é. Porque, por exemplo, o carbono, ele gera moléculas que são bastante estáveis e ao mesmo tempo fáceis de quebrar. Então você une o melhor dos dois mundos, tá? E a água tem uma série de propriedades que a tornam perfeita para você, por exemplo, ser um fluido para levar nutrientes, para compor nutrientes e assim por diante, ok? Então, assim, ainda a astrobiologia, ela busca vida parecida com a nossa, e há razões para isso, porque é a única vida que a gente conhece, ok? E existe um outro debate, que é se a Terra é o melhor modelo para a vida, né? Por quê? A gente pode ter 2 cenários possíveis. Uma, que a Terra, ela tem características únicas, ela é ideal, ela é perfeita, ela é feita sobre medida, o sistema solar, o próprio Sol, para a existência da vida. A outra possibilidade, essa é a teoria da mediocridade, tá? A ideia de que a nossa existência é um evento comum, normal, a gente está no lugar certo e na hora certa. A outra possibilidade, é que, na verdade, a Terra, ela não é o melhor. Ela tem as condições básicas, claro, para existir a vida, por isso nós estamos aqui. Porém, existem planetas ou condições que seriam muito melhores para o surgimento e desenvolvimento da vida. Inclusive, eu fiz um texto também sobre isso, lá no Instagram, no Facebook, né? E realmente existem várias evidências, inclusive matemáticas, que provam, por exemplo, que se a Terra fosse maior, mais quente, com uma atmosfera mais densa, e estivesse orbitando uma estrela anã laranja, ela seria muito melhor para o desenvolvimento da vida, né? Haveria mais espaço, haveria mais ambientes, ela duraria por muito mais tempo, que o nosso Sol logo vai destruir a Terra, e em menos tempo, em 2 bilhões de anos já deve destruir o planeta, né? Torná-lo inabitável para a existência da vida. Então, assim, tem estrelas aí como a anã laranja que pode ficar estável por 30 bilhões de anos. Em tese, tá? É uma hipótese. O universo tem 13,6 bilhões de anos. Então, a gente não sabe se chega a esse nível, mas é bem provável, tá? Então, assim, quer dizer que a Terra sequer é o melhor ambiente, tem as melhores condições para a vida. Ela tem as condições básicas, evidentemente, mas ela não é necessariamente perfeita. Isso implica, até interessante, de que talvez, então, novamente, chances de surgir vida no universo são ainda maiores, porque mesmo num planeta que sequer é perfeito para a vida, já surgiu. Então, por isso que a maioria dos cientistas concorda que provavelmente há vida e houve vida em vários outros lugares além da Terra. E veja, eu falo houve, porque, embora o surgimento da vida seja provavelmente relativamente fácil, a manutenção da vida é outra questão. Porque mudanças no ambiente de um planeta, como perda de atmosfera, mudanças climáticas, ou até, né, a destruição desse planeta, pode levar à extinção dessa vida. Por exemplo, é o que se acredita que aconteceu com Marte. Existiu vida ali, mas ele perdeu a atmosfera, perdeu a água, e aí o que tinha lá foi extinto. Em nosso próprio planeta, inclusive, isso quase aconteceu, que é a famosa extinção Permiano-Triássico, onde em torno de 90% da vida da Terra foi extinta. Bom, mas aqui que mora o cerne da questão.
quão fácil é evoluir vida inteligente após o surgimento da vida. Isso porque a vida inteligente ou civilizações avançadas podem ser algo certo na evolução, embora provavelmente demore muito tempo ou nem sempre ocorra em alguns planetas. Se olharmos para o nosso planeta, vemos que durante a maior parte do tempo a vida era microscópica ou pequena, né? A vida mais complexa surgiu provavelmente há mais de 500 milhões de anos. Grupos com espécies inteligentes como mamíferos e aves emergiram há 200 milhões, e a nossa espécie surgiu praticamente ontem, há 400 mil anos. Entretanto, vale destacar que a evolução ela não possui leis que imponham que sempre haverá o desenvolvimento de inteligência ou civilizações como a nossa. Pensar muito diferente disso é cair no antropocentrismo, ou seja, achar que o ser humano é o centro do universo, ou numa visão teleológica, achar que tudo ocorre com uma intenção. É totalmente possível que surja a vida no planeta, essa vida dure milhões de anos e nunca surja uma vida inteligente, nem parecida com a nossa, talvez nem inferior. Entretanto, a inteligência é de fato uma característica que aumenta sem sobrevivências. Tanto que vários grupos muito distantes evolutivamente, como aves, mamíferos, polvos, etc., desenvolveram ela. Então, é muito provável que essa característica ela vai surgir, né, em outros planetas se tiver tempo para isso e as condições básicas, como a gente já discutiu. Só que aí vem a questão, há uma diferença, né, entre ser um corvo, um polvo, um elefante. Outra coisa, você ter a capacidade de produzir fogo, foguete, cidades, etc. E aí a grande questão, a nossa espécie, ou o nosso gênero, que também é recente, em menos de 2 milhões de anos, o nosso gênero, ele surgiu num período de altíssima estabilidade, que é raro até para o nosso padrão. Então é possível, né, que a vida inteligente, que gere civilizações avançadas, seja extremamente raro. Muito mais raro que surgir vida complexa, ou surgir uma vida inteligente, mas não ao ponto de criar civilizações. Agora a questão é, com um pouco, né, que eu sei que é essa a questão que vocês querem que eu responda. E bem, existem várias respostas para isso, mas um dos pontos mais famosos é a equação de Drake, né, que ele chegou a fazer uma equação para gerar ali um panorama, ali uma luz para discutir e estudar a vida inteligente com civilizações avançadas em nossa galáxia. Então essa equação ela multiplica várias variáveis, né, necessárias para o surgimento de vida inteligente. Então a primeira variável é o R, que seria a taxa de formação de estrelas em nossa galáxia, o FP, que é a fração de estrelas com planetas, o N, que é o número de planetas com potencial de desenvolvimento da vida, o FL, que é o planetas com potencial para se desenvolver, FI, planetas com vida inteligente, FC, planetas com vida inteligente com vontade de se comunicar, e por fim o L, que é o tempo esperado de existência dessa civilização. Tá? E aí, como eu já disse, a gente só tem de maneira sólida, segura, os valores para as duas primeiras variáveis. Todo o restante é especulativo. Então, há cientistas que vão dar um valor super baixo, outros super altos para cada uma dessas variáveis. E aí, por exemplo, até o próprio Drake fala que dá para variar esses valores entre 50 milhões a 20 civilizações só em nossa galáxia. Só que tem um outro fator, que isso até o Fermi falava, outros cientistas, que é, se existisse vida avançada em outro planeta, e principalmente em nossa galáxia, era para ser claro para a gente. Por quê? Uma civilização super avançada, ela provavelmente não iria, por exemplo, ficar vindo aqui para assustar, pegando vaca, fazendo sinal em pasto, assustando o militar. Ia vir para fazer alguma coisa relevante, se comunicar, escravizar a gente, etc. Outra coisa é que uma civilização muito avançada provavelmente teria uma população muito grande, precisaria de muitos recursos, muita energia e talvez teria que sair fazendo colonização em outros planetas. Se existisse uma única vida super avançada, com tecnologia muito maior que a nossa, já era para a gente saber da existência dela. Ou ela teria vindo até aqui, ou a gente teria visto, olha, tem um sistema solar inteiro ali, um sistema estelar colonizado. A gente teria visto isso num telescópio, coisa parecida. Então, por que não temos evidência nenhuma? E é que a questão é, será que não temos? Bem, em 1977, um radiotelescópio dos Estados Unidos detectou um sinal de rádio que foi batizado de UO. Foi uma frequência que durou 72 segundos apenas, mas o assustador é que essa frequência tinha a frequência perfeita que um átomo de hidrogênio emite. Na verdade, quase perfeita?
E essa frequência ela é considerada ideal para se comunicar com outra forma de vida, porque o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, e assim qualquer civilização que exista deve conhecê-lo. Para piorar, o sinal parece ter vindo da constelação de Sagitário, que é uma região que nós já detectamos vários planetas parecidos com a Terra. Entretanto, nunca mais se repetiu, e pode ter sido criado por um satélite, um erro do radiotelescópio, de outros instrumentos, pode ser até um fenômeno natural. Então, por enquanto, não temos conclusão do que foi esse sinal, porém, ele é hoje ainda a evidência talvez mais sólida que temos de um contato ou tentativa de contato. Mas, existe uma outra explicação, um outro fator para esse debate, que é a teoria do grande filtro. Essa teoria diz que existem algumas barreiras ao longo do desenvolvimento da evolução, e essa teoria foi criada por Robin Hanson e foi uma resposta à teoria, o paradoxo de Fermi, que ele falava que justamente que as variáveis apontam que vida inteligente não deveria ser algo raro e, portanto, já era para a gente ter encontrado alguma vida avançada em outro planeta. E também ela faz parte, ela bebe da escala de Kardashev, que diz que a gente pode dividir o nível de civilizações baseado na sua capacidade de uso e absorção de energia. Então ele aponta, nessa escala, você teria a civilização tipo 1, é aquela capaz de absorver toda a energia que chega ao seu planeta. Tipo 2, aquela que usa e absorve toda a energia que vem da sua estrela. A tipo 3 seria a capaz de sugar toda a energia, de usar toda a energia que chega da sua galáxia. Tá? Existem outras versões, eu vou falar só do seu sistema solar, enfim, não vou entrar no mérito, mas é basicamente isso. Então, quando eu falo uma civilização mais avançada, como eu falei, eu me refiro justamente a uma civilização que estivesse colonizando outros planetas, que estivesse pelo menos colonizando ali, tendo um controle sobre todo o seu sistema solar, e talvez até avançando em outras partes da galáxia. Então, por que isso não ocorre? Bem, a gente pode então pegar a evolução da vida, se a gente usar a evolução da Terra como um padrão, e ver que a gente pode fazer alguns estágios. A gente pode falar do surgimento da vida, então você tem um processo de abiogênese, quando tem os processos bioquímicos que tornam moléculas bioquímicas em moléculas biológicas. Depois o surgimento da vida complexa, ou multicelular, depois vida realmente complexa, terrestre, inteligente, e por fim, a vida inteligente como a nossa. Tá? Como eu disse, várias evidências apontam que esse primeiro estágio não é tão difícil, a probabilidade dele é muito alta. Então, se nós temos aí milhões ou mais de planetas com possibilidade da vida, é provável que a maioria deles desenvolveu vida, ou vai desenvolver. Depois, agora, da vida unicelular para se evoluir para multicelular, também estamos tendo evidências, inclusive já foi feito experimentos em laboratório em que uma espécie unicelular conseguiu dar origem a uma espécie multicelular, isso em poucas gerações, então talvez também não seja algo tão complexo assim. Já uma vida terrestre, maior, isso sim deve demorar. Como eu falei, as evidências que nós temos é que a vida surgiu há 3 bilhões de anos, então menos de 1 bilhão de anos de existência do planeta já existia vida na Terra, mas depois disso, demorou 2 bilhões de anos para você ter formas de vida mais complexas, grandes, etc. Tá? Claro, existe a questão da falha do registro fóssil, mas como eu falei, é o que a gente tem em mãos. Pode ser que a vida maior, animais grandes e tal, seja até um pouco, deve ser anterior a isso, mas não deve ser tanto assim. Então, se vê que aí sim a gente começa a ter um filtro maior. Tá? E aí, para ser vida inteligente e mais tarde a vida nossa, a gente vê que é um filtro ainda menor. O que seria esse filtro? Seriam as condições necessárias para isso. No caso, por exemplo, da nossa espécie, precisou, entre aspas, você ter a extinção que extingue quase todos os dinossauros, com exceção das aves, o que abriu um monte de nichos para os mamíferos, e um período de grande estabilidade, que é muito raro na nossa história da humanidade. Estava fazendo com que os nossos ancestrais, que eram meros caçadores-coletores, tivessem ali, entre aspas, tempo para crescerem de tamanho, de cérebro, etc. E, é claro, houve sorte também, ter tido mutações que foram vantajosas para o desenvolvimento do cérebro que nós temos até hoje. Só que aí, o que o Hanson ele tinha medo talvez esses não sejam nem os maiores filtros,
talvez o maior filtro é o que vem depois. Será que não existe também uma barreira, e nesse caso não é nem natural, para uma espécie inteligente como a nossa chegar ao nível de civilização maior, como ao nível de absorver toda a energia do sistema solar, né? De você colonizar outros planetas? Será que não existe alguma coisa que impede a gente de fazer isso? Ou existe um desafio muito grande que a maioria das civilizações não conseguem passar? E aí que vem a questão do tempo de uma civilização. Lembra lá a fórmula de Drake, né? Normalmente, os autores inicialmente achavam que as civilizações poderiam durar por muito tempo. Mas tanto o Hayson e principalmente hoje em dia, a gente pode ser um pouco mais cauteloso. Por quê? Por exemplo, nós estamos vivendo uma guerra, né, que muitos já falam que é uma terceira guerra mundial, que é a guerra na Ucrânia. Nessa guerra, existe o perigo real de uma guerra nuclear. Isso não é teoria de conspiração, isso não é sensacionalismo, isso é real. O próprio Biden, presidente dos Estados Unidos, disse isso publicamente mais uma vez. Tá? Se uma hora um míssil da Rússia errar, cair na Polônia, que é um membro da OTAN, a OTAN vai ter que entrar em guerra com a Rússia. Não vai ter opção. Se entrar em guerra com a Rússia, é claro que a Rússia vai usar armas nucleares. Isso é óbvio. Ou, se der a louca no Putin, e ele falar assim, olha, eu vou perder essa guerra, então eu não... Quer dizer, eu vou perder a guerra. Se continuar dessa maneira, eu vou ter que apelar para uma arma nuclear. Ele pode usar arma nuclear. Enfim, existem vários cenários possíveis para ocorrer uma guerra nuclear. E se ocorrer, muito provavelmente, isto vai ser a extinção da espécie humana. Isso é agora. Talvez a gente consiga superar esse problema sem o fim da humanidade. Mas e daqui 100 anos? E daqui 200 anos? E daqui 300 anos? Então, existe sim a possibilidade de existir um grande filtro posterior ao nosso estágio de evolução. Então, pode ser que surgiu já várias civilizações tão avançadas como a nossa, e elas se autodestruíram. Pode ser que também não seja nem as bombas nucleares, pode ser as mudanças climáticas, pode ser que o excesso de destruição do meio ambiente, pode ser que o excesso de lixo, etc., leve à autodestruição dessa civilização. Então, veja, existe também a possibilidade de que a gente não encontrou vida em outros planetas, porque ou eles não chegaram num estágio suficiente de tecnologia para a gente se comunicar, ou eles chegaram e já se destruíram. E por fim, existe uma outra possibilidade também, que pouca gente leva em consideração, mas ela é real, de que talvez não sejamos uma das primeiras, ou se não a primeira civilização inteligente do universo. Então não tem nenhuma civilização tão avançada, mais avançada que a gente por aí, e por isso a gente não vai se comunicar, porque com a tecnologia atual já é muito difícil a comunicação. Nossas ondas de rádio, né, elas têm milhares de anos-luz apenas. Então, civilizações que estejam a milhões de anos-luz daqui já vão ter capacidade de se comunicar. Quando eles emitirem um sinal, provavelmente quando chegar aqui já devem estar extintos. E terceiro, existe uma outra teoria também para isso, uma outra explicação, que é a teoria da Floresta Negra. Essa teoria diz que pode até existir muitas civilizações em todo o universo e na nossa galáxia. Porém, eles não vão querer se apresentar para nós. Por quê? Porque até a nossa história mostra, quando uma civilização muito avançada tecnologicamente encontra outra menos avançada, a tendência é escravidão, genocídio, etc. Tá? E como o universo tem recursos escassos, isso não deve mudar, né? Por exemplo, uma civilização que esteja colonizando outros planetas deve ter bilhões, dezenas de milhões de pessoas, talvez trilhões de pessoas para alimentar. E talvez o único recurso seja essencial, sei lá, lítio, diamante, ouro. Eles podem ter tudo, mas se faltar um elemento pode ser essencial para o sistema deles funcionar. Então eles podem ser extremamente violentos, predatórios em relação a alguns recursos específicos. Então faz muito mais sentido se eu encontro, se a gente descobrir que existe uma civilização em outro planeta, a gente ou se esconder dessa civilização ou até a gente atacá-la primeiro. Porque se ela descobrir a nossa existência antes e ela se sentir ameaçada, ela pode nos atacar. Isso é engraçado, essa teoria, porque então a gente seria a espécie mais retardada do universo, porque nossa espécie está há mais de 100 anos tentando fazer de tudo para lançar coisas lá fora. Tem um disco, por exemplo, de ouro que o Carl Sagan fez parte desse projeto,
que tem até as coordenadas para chegar aqui, que fala sobre a nossa espécie. Então, tipo, se alguma espécie predatória no universo, é questão de tempo para descobrir que a gente existe, e é uma questão de tempo para chegar aqui e destruir tudo, tá? Então, é até interessante isso. Então, por isso que eu falei que se descobrir vida inteligente fora da Terra, isso muda tudo. Porque agora os políticos, os grandes países, vão ter um desafio nunca antes visto, que existe o perigo de vir algo do céu. Algo muito mais poderoso que pode destruir a gente, tá? Isso lembra, inclusive, aquela HQ que virou filme também, mas mudou bastante coisa, de Watchmen. De que se existisse, talvez, uma ameaça maior que todos os países, externa, essa ameaça poderia unificar a humanidade. Eu acho que a Covid mostrou que isso não é totalmente verdadeiro, mas, de fato, esse medo iria mudar muita coisa. De fato, você teria muitos governos que começariam a falar, pô, a gente precisa agora criar uma arma para se defender de aliens. A gente vai precisar agora, talvez, negociar com esses aliens. A gente vai, etc. Então, assim, tudo mudaria. Absolutamente tudo mudaria. Ok? Enfim, então, resumindo tudo que eu apresentei aqui, qual que é a evidência que nós temos? É que o surgimento de vida não é algo tão difícil como a gente esperava. É muito provável de que existiu e existe vida fora da Terra, até mesmo em satélites. Por outro lado, a probabilidade não está favorável a uma vida inteligente ou uma vida a civilizações avançadas. É bem provável que entre todos esses planetas com possibilidade de vida, poucos deles possam desenvolver ou já desenvolveram vida, uma civilização avançada. Tá? E nós não temos ainda uma evidência sólida, tirando aquele sinal do UOL que eu falei, talvez por 3 motivos. Primeiro, talvez ainda não surgiu uma civilização mais avançada ou tão avançada como a nossa. A gente pode ser uma das primeiras. Tá? Segundo, talvez civilizações mais avançadas já tenham se destruído. Então isso é um perigo para nós. Talvez isso vai ser o nosso fim também. Ou terceiro, talvez existam civilizações avançadas e elas não querem ser descobertas. Elas estão se protegendo. Talvez eles até saibam da nossa existência, mas como a gente não é uma ameaça para eles, nem temos nada de interessante para eles, eles não estão totalmente nos ignorando. Tá? Então, existem essas 3 possibilidades. Então, por enquanto, não temos evidências sólidas para vida inteligente com civilizações avançadas fora da Terra. Tá? Porém, essa possibilidade ela existe. Bom, então é isso. Dúvidas, críticas, sugestões, pode deixar nos comentários, as fontes vão estar na descrição. E se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, tá? E veja os outros vídeos que vão estar aqui na sugestão. É isso, valeu, falou e até mais.